E aí pessoal do canal Estraga, meu nome é Thiago. Aqui é o Moisés. Tudo bem com vocês? Hoje, sábado de carnaval, sábado de alegria, sábado de aleluia, não mentira, sábado de carnaval. E a gente vai falar de um tema que foi pedido nos comentários dos outros vídeos. Hoje a gente vai falar, é difícil pra eu falar que vai ser um vídeo de fanboy, cara. Eu gosto muito desse personagem. A gente vai falar do Flash da DC, cara. Do Flash. Flash esse que é um título usado por vários personagens ao longo de toda a história DC. E o primeiro deles a usar esse título de Flash foi o Jay Garrick. Jay Garrick, cara. Na verdade, assim, a gente vai falar de alguns Flashes. Na verdade, a gente vai focar mais no Barry Allen e no Wally West. Mas só para poder conhecer um pouquinho dessa história que tem o Flash, o Jay Garrick foi o primeiro dos Flashes, né, dos quadrinhos, que é o chamado da Era de Ouro. Que aqui no Brasil foi chamado de Joel Ciclone, lá na década de 40. O pessoal, né, vinha o personagem dos Estados Unidos e eles criavam, adaptavam os nomes para o pessoal poder ler aqui. Eu acho que até a questão de se identificar, não sei, Exato. para ser mais fácil. Talvez algum tipo de identificação, sim. Ele foi o primeiro a utilizar então o nome de Flash. A gente vai falar um pouquinho das origens de alguns dos Flashes aqui, pelo menos os principais, o Barry Allen, o Wally West e no caso do Jay Garrick. Isso. O Jay Garrick ganhou os poderes dele, isso a gente está falando também antes dos Novos 52, depois dos Novos 52 foi criado uma nova origem para a maioria ou para todos os heróis aí. Novos 52 que a gente vai comentar daqui a pouquinho e a gente vai falar um pouco sobre isso. Exato, então o Jay Garrick lá na Era de Ouro, ele ganhou os poderes dele porque ele estava fazendo uns experimentos, ele estava estudando um elemento chamado água pesada, e aí acontece um acidente, ele inala os gases gerados por essa água pesada. E esses gases eles ativam os metagenes dele, e aí fazem com que ele comece a se locomover mais rápido, ele chegando até mesmo a correr a velocidade da luz, né? Isso. E o próximo a que recebeu o título de Flash foi o Barry Allen. Barry Allen é esse que está na série do Flash hoje, que a gente também vai falar daqui a pouco sobre a série do Flash. E o início do Barry foi bem parecido com a do Jay, que ele é um investigador forense da polícia de Central City, e numa noite, muita tempestade, ele estava no laboratório dele trabalhando, quando um raio entrou pela janela, o atingiu e jogou ele numa prateleira cheia de compostos químicos. E aí teve uma reação química do corpo dele e ele ganhou a força da velocidade através disso. Sim, exatamente. O Barry Allen, que a gente está falando, que está na série, ele tem uma relação com o próximo Flash, né, que é o Wally West. Na série, para quem está assistindo os episódios e está aí em dia com os episódios, já deve ter percebido que esse personagem já apareceu. Na série ele é representado, ele é o irmão que era desaparecido ali da Iris, e filho do Joe. Mas nos quadrinhos, o Wally West, ele é sobrinho da Iris West, porque assim, nos quadrinhos, o Barry Allen casa com a Iris West, tá? A gente está falando aqui de quadrinhos, a série ela foge um pouquinho em alguns momentos, os Novos 52 também mudam um pouquinho essa relação, mas antes dos Novos 52, o Flash, o Barry Allen era casado com a Iris West, e aí ela tem esse sobrinho, que é o Wally. E o Wally sempre foi fascinado pelo Flash. Sim. E obviamente ele sabe como que o Flash ganhou os superpoderes dele. E aí o que ele faz? Ele vai lá e repete a experiência, né? Por coincidência, não é coincidência, né? Mas olha só que conveniente, ele também ganhou os poderes do Flash. Pra falar do Wally West é muito complicado pra mim, cara, porque assim, eu sou fã, eu acho que o Wally West é sem dúvida nenhuma o melhor Flash, tanto na questão da personalidade dele, né, quanto nos poderes mesmo. O Wally West é descrito como o Flash mais rápido que existe. Então assim, eu cresci, o meu período ali de adolescência, quando eu comecei a ler os quadrinhos de DC, Marvel e tudo mais, o Flash que eu lia era o Wally West. Então pra mim é muito mais familiar falar do Wally West do que do Barry Allen, da mesma forma que se eu fosse falar hoje do Lanterna, eu ia falar mais do Kyle Rayner do que do Hal Jordan. Eu já falaria mais do Hal Jordan. Pois é. Então assim, eu tenho mais essas afinidades porque foi quem eu cresci lendo. Mas assim, né, no universo DC ainda existem outros velocistas e que são muito legais. Né? A gente tem o Impulso, que é o Bart Allen, que é mais um parente da família Allen ali do futuro. Você tem a Jesse Quick, você tem os vilões que são velocistas também. A gente fala de Flash Reverso, Zoom, quem tá vendo a série, até mesmo o Flash Negro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos falar também daqui a pouco. E nos quadrinhos, o Barry Allen foi o fio condutor
de uma das maiores sagas do universo DC, que foi Exato. a Crise nas Infinitas Terras. E a gente não vai falar muito da saga da crise aqui não, porque é assunto para um próximo vídeo. Mas dá pra próximo falar. vídeo. Mas dá pra falar assim que o Flash, nesse caso, ele é peça fundamental, porque ele é o personagem que consegue viajar entre os universos paralelos, mundos, né, sim. entre os mundos, a Terra 1, Terra 2, Terra 3. A saga ali, basicamente, fala de uma colisão entre esses universos e ele sai viajando entre esses mundos para poder avisar as pessoas, os heróis e as pessoas que estão ali nesses mundos sobre essa situação. E é legal assim, o Flash, uma boa parte das sagas que a DC Sim. tem, ela inclui o Flash. Ele ele exerce um papel fundamental. Sim. O Wally West também faz parte desses momentos, não só o Barry Allen, né? O Wally West, de novo, eu sou fã, então assim, eu acho que o cara é o melhor, e se for parar pra ver, cara, ele tem um episódio que ele vence o Flash Negro, que é a morte dos Flashes, né? Sim. Uma história muito legal, essa aí faz até parte do tempo contínuo da DC, né? Não é uma historinha fechada não, mas por uma razão X, o Flash perde os poderes dele, tá? O Wally West. E aí entra nesse processo psicológico dele, pela perda dos poderes, e em determinado momento calha da morte do Flash Negro vir para poder matá-lo, porque os Flashes morrem através dessa entidade. E nessa hora que ela tá ali para matá-lo, ele redescobre, ou ele reacessa a força da velocidade dele, e começa a travar uma corrida contra a Morte Negra, cara, que é muito bacana. E eles vão correndo até o final dos tempos, porque eles vão acelerando cada vez mais e começam a viajar no tempo. Leva ela até o final dos tempos, deixa ela lá, né, ela desaparece, ela se desintegra, ela acaba, porque no final dos tempos tudo acaba, e aí ele volta e resolve o problema que gerou Que fez ele perder a velocidade. que fez ele né? perder a velocidade. Então assim, Tudo. é uma história que está ali dentro do período linear dele, muito bacana, vale a pena. Tem uma outra história também que eu sempre gosto de citar, que é de uma saga fechada, que foi a DC Sim. 1 milhão. A DC 1 milhão ela foi lançada ali no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, né? Foi no final da década de 90 mesmo. E aí contava a história da Terra 1 milhão de meses no futuro, que os heróis do período lá, né, eles eram levados para 1 milhão de meses no futuro para uma comemoração, que o Super-Homem se isolou no Sol e ele está voltando. E nesse retorno tem uma festa, tem toda uma festividade, e nessa festividade os heróis do nosso tempo, eles participam de eventos, como se fossem eventos esportivos do nosso sistema solar. O Flash ele é lançado em Mercúrio, e lá em Mercúrio é proposta, obviamente, uma corrida para ele. Só que a corrida dele é contra ele mesmo, cara. E aí o cara corre no Equador de Mercúrio até que ele consiga se vencer, cara. Aí o cara corre sozinho e ganha, né? E ganha, dele mesmo, O né? cara ganha da imagem projetada dele, cara. É realmente... É muito foda. Ele é muito bom. Então, assim, é aquilo que eu falei. É o personagem que eu mais gosto. Dentro da DC ou de qualquer outro universo de quadrinhos ou ficcional, não importa. É o personagem que eu mais gosto. E além de ser o personagem da minha predileção, ele também, o Wally West já é descrito como o Flash mais rápido que existe. Né? E nas animações, a gente tem o Flash como um personagem central do que pra mim foi a melhor animação já feita pela DC, que é um longa-metragem chamado The Flashpoint Paradox, ou, como veio aqui pro Brasil, Ponto de Ignição. Nessa história, a gente tem o Flash meio chateado porque é aniversário da morte da mãe dele, e aí ele corre e volta ao passado e impede que a mãe dele seja morta por um bandido. Daí, o que acontece? Por ele ter alterado o passado, várias consequências aconteceram. Então quando ele volta para seria o presente dele, né, o futuro dele, a mãe dele está viva, né, e várias coisas aconteceram. E em determinado momento você vê que tem até uma influência aí do Flash Reverso, dele, e o Flash Reverso dele conta que o que ele fez foi parecido com uma piscina de água calma em que você joga uma pedra. Né, e ele cria essa onda que vai tanto para frente quanto para trás. Então, esse retorno dele ao passado gerou consequências
temporais que afetaram tanto para frente o futuro quanto para trás desse evento. Então, sim, a gente vê Superman, quando ele chegou à Terra, ele não chegou em Pequenópolis, ele caiu em Metrópolis, então aconteceram o futuro do Superman foi de outra forma. O Batman, por exemplo, quando o Bruce Wayne saiu daquele teatro com os pais dele, aquele evento ocorreu de outra forma, né, o que gerou um futuro diferente. Então, no futuro, quando o Flash está lá, tem um futuro totalmente diferente, um futuro totalmente catastrófico. Então, ele resolve voltar de novo para impedir a ele mesmo de salvar a mãe dele, para tentar consertar a linha do tempo. E, na verdade, essa história ela serviu de gancho da DC para dar uma reformulada no todo o universo da DC, que deu origem aos Novos 52. Sim. Que é um outro universo apresentando os personagens de forma diferente, né? Um novo começo. Lembra que a gente falou lá no início que até a origem de alguns heróis ela é alterada por conta dos Novos 52? O Jay Garrick mesmo é um que sofre disso. Sim. Né? Que a gente comentou com vocês. Ele começa a ter os poderes dele por conta da experiência com a Água Negra. Nos Novos 52 os poderes dele são dados por pelo deus Mercúrio. Né, que ele vê uma estrela cadente e é o deus Mercúrio que está caindo da mitologia grega, e ele fala que vai acontecer está vindo um mal para a Terra, e a Terra precisa de um herói, né, com aquelas habilidades da velocidade, e ele dá o poder da velocidade para o Jay Garrick. Enfim, é só um detalhe do que altera dentro dos Novos 52. Né? E agora a gente vai falar do que eu acho, cara, sinceramente, que foi o motivo dos pedidos relacionados ao Flash. A gente vai falar da série de TV, da série atual de TV. Tem a série do Flash agora, né? Tô falando da série atual porque talvez vocês não saibam, mas lá na década de 90 já teve uma série do Flash, cara. Sim, que por sinal geraram consequências, inclusive na série agora. Inclusive na série algumas agora. Referências muito legais para quem conheceu a série do passado, sabe que tem algumas referências muito boas na série de agora. Por exemplo, o ator que fez o Flash no passado é o pai do Flash nessa série agora. Aquele mesmo pai que foi preso e eles tiram ele da cadeia no final da primeira temporada e tal. Exatamente. É o mesmo ator. Tem outro ator também que fez a série lá no passado e repetiu o personagem, inclusive, nessa série, que é o Trickster. Aqui foi chamado de Trapaceiro. O Trapaceiro. Que é ninguém mais, ninguém menos que o Mark Hamill, o Luke Skywalker. O Luke Skywalker, a gente já falou dele aqui no vídeo sobre o Star Wars, no Despertar da Força. Exatamente. Ele fez lá no passado o Trickster, nessa temporada ele também fez o Trickster. E é legal a relação do Mark Hamill com a DC, né, cara? Porque ele faz os vilões da DC. Na saga do Batman, no videogame, é ele que narra. Ele que é a voz do Coringa, né, cara? E então, também tem algumas animações do Batman também, que ele também faz o Coringa. Que ele também faz o Coringa. É muito legal, assim. Então, assim, mas o que é legal dessa série que tá passando na televisão atualmente é assim, eles pegam vários elementos do universo do Flash, vários, né, que mistura tanto da história do Jay Garrick, quanto da história do Barry Allen, quanto da história do Wally West, junta tudo ali naquele tempo, né, e tá dando certo. Foi até uma série que hoje em dia eu considero que seja a série de herói que tá fazendo mais sucesso, né, até pelo próprio clima dela, é um clima um pouco mais descontraído, que é legal, parece um pouquinho, a personalidade do Wally West, ela é mais descontraída, né, então parece que esse lado mais descontraído do Wally West tá nessa série, né? A gente vê ali uma série de referências bacanas, tanto em relação aos vilões, que obviamente aparecem em cada episódio, os próprios heróis. Se você for ver o Jay Garrick, que aparece vindo da Terra 2 agora nessa segunda temporada, o Nuclear, né, que chama aqui no Brasil, que tá ali também, o próprio Vibro, que é o Cisco. O Cisco, né? Também. Então assim, e logicamente a gente começa a ver os personagens, ver os nomes, você já começa a ligar, você sabe que determinado nome se referencia dentro do universo dos quadrinhos. Né? Essa segunda temporada, ela está sendo mais baseada naquela relação com os 52 portais que foram criados em decorrência do final da primeira temporada, que foi criado aquele vórtice em Central City. Né? E aí, esse vórtice cria a possibilidade de outros vilões também aparecerem, né, vindos da Terra 2, não sei se futuramente eles vão falar de Terra 3, enfim, não importa. Né? Mas essas referências elas são bem legais, se a gente for ver quem está mais atualizado aí com a série de TV, você vê alguns personagens do universo, por exemplo, do Wally West, que
foi falado outro dia sobre o Solomon Hunter. O Solomon Hunter acaba se tornando o Flash Reverso também, Flash Reverso. do Wally West, por uma série de situações que acontecem nos quadrinhos. Mas ele está ali no meio do universo do Barry Allen. O Wally West mesmo, ele é apresentado de uma forma diferente. A figura dele, do Wally West agora, ela já é mais baseada nos Novos 52. Tá? Nos Novos 52 ele tem uma origem diferente, obviamente, do que antes dos Novos 52. Então da série está mais relacionada. Mas esse link, né, que é feito de tempos, por exemplo, a Linda Park, cara, que apareceu lá na primeira temporada, ela é uma repórter, né? A Linda Park... Ela, na verdade, apareceu também na segunda temporada, sim, assim, rápido, coisas rápidas, assim, sabe? Ela tá lá, trabalhando no jornal, ele já viu ela algumas vezes, rápido, assim, mas... Sim, Doutora Luz, né? Sim. A Linda Park do outro, da Terra 2 é a Doutora Luz. Luz. Né? Então, assim, mas ela, se fosse seguir a cronologia que os quadrinhos seguem, por exemplo, ela deveria ser uma criança ainda, porque ela vai casar, ela vai ter um relacionamento no futuro com o Wally West. Outra coisa legal, essa série ela tem feito muito isso, né? Ela pega elementos pré-52 e pós-52. Você tem a Iris Allen, que antes do 52 é a esposa do Barry, mas, Iris West até então, né? Mas você também tem a Ace Pivot, que nos Novos 52 sim, é o relacionamento do Barry Allen. Sim. Né? Então essas referências e essas relações estão muito legais. Eu acho que a série está seguindo um fluxo bacana. Eu também estou gostando bastante da série. É como você falou, é uma série muito divertida de se assistir e cheia de referências, que eu particularmente adoro ver essas referências nas séries, que você vê, eu quase vejo com o computador do lado, né? Faço isso direto também, ver com o computador do lado, porque falou um nome, dou um pause, vou no Google, vejo, falo, pô, é aquele ali. Ou às vezes nem precisa, né? Você vê, como se não me engano, no primeiro ou segundo episódio, quando ele tá lá na delegacia, falando do Flash, assim, aí ele cita, o Flash é muito bacana, talvez crie um museu do Flash. Exatamente. Mas, pô, muito legal que tem um museu do Flash nos quadrinhos, né, com a galeria de vilões. Isso acontece muito quando a gente tá vendo com outras pessoas, né, principalmente com quem não tem tanta afinidade com o universo, acontece uma referência ali, a gente meio que se segura na cadeira. Que coisa legal, coisa legal. E aí os outros olham pra gente e falam, o que você tá falando, cara? E aí você vai ver que é uma referência bacana. Isso é coisa de fanboy, cara, não tem jeito, né? Não tem como, mas a série é muito boa, realmente tá muito legal assistir. Exatamente. E aí vai sendo criado um universo, né, dentro tanto das séries e agora dentro do universo cinematográfico, né, cara? Sim, e por falar nisso, vamos falar assim, porque em março agora vai lançar o filme do Batman vs Superman e além deles dois e da Mulher Maravilha, vão aparecer outros personagens como o Jason Momoa, que fez o Khal Drogo em Game of Thrones, fazendo o Aquaman, e vai aparecer também em Flash, que vai ser, no caso, vai ser o Ezra Miller, não vai ser o Brett Gustin que faz o Flash da série, vai ser o outro ator. Mas, enfim, vai ter isso, depois vai ter o filme da Liga da Justiça, mas o que você espera de ver o Flash assim? O que você gostaria de ver um Flash no cinema? Como vai ser? Então, cara, pra mim é difícil, assim, entender bem como vai ser feita essa transposição do universo DC pro cinema, porque o universo DC, cara, os heróis e vilões, eles são deuses na Terra. Sim. Certo? É diferente do universo da Marvel, em que, lógico, você tem os heróis e os vilões roubados ali, mas a grande maioria deles são mais fáceis de ser transpostos. Tá? Você tem características mais críveis, se é que a gente pode dizer assim. Sim. No caso da DC é muito difícil, cara. Você trabalha com deuses, não tem jeito. Né? O Superman é um cara que pode fazer praticamente qualquer coisa, ele só não pode ganhar do Flash na corrida, jamais. Né? O Flash mesmo, cara, o cara corre na velocidade da luz, ele ultrapassa a barreira do tempo, cara. Ele vai pra frente e pra trás do tempo da forma que ele bem entende. Eu tenho minhas próprias preocupações com relação ao Flash. Porque assim, se for, e nem em relação à história, porque a história fica fácil. É só você pegar o que já está escrito nos quadrinhos e colocar assim e... Cuidado, porque sempre tem um roteirista achando que tem uma ideia mirabolante para salvar o filme. Sim, e você já sabe a caca que dá quando esses caras fazem isso. Mas é exatamente o que eu estava falando. É só o cara pôr aquilo que está nos quadrinhos e não querer mudar muito. Sabe? Só que só não muda muito. Se tem que fazer uma outra adaptação, que faça, mas a coisa mais tranquila assim é fácil. Agora, a minha real preocupação com o que vai ser apresentado no Flash no filme é com relação ao visual. Como ele vai ser apresentado visualmente no filme. Porque assim, se colocar somente um cara correndo de um lado pro outro com um rastro assim atrás, com todo mundo acompanhando, nossa, como ele é rápido,
vai ficar ruim, não vai ficar legal, porque esse não é o Flash. Não dá pra acompanhar o Não Flash. dá, não dá pra acompanhar o Flash. O que eu penso assim, que seria uma boa apresentação do Flash no cinema, seria mais ou menos como eles fizeram com o Mercúrio. No X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Sim. Que quando ele vai agir, tipo, ele simplesmente some de um lado pro outro. E na visão dele tá tudo congelado. Exato. E ele correndo assim, e o que ele queria e termina de ver, porque esse é o Flash. Exato. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Você não dá pra você acompanhar o Flash assim. Mas muito provavelmente, cara, o que vai ser feito não vai ser isso. Eles vão ter que dar aquela chicletada, porque, primeiro, quem são os heróis que eles vão valorizar? É Super-Homem, é Batman, nunca vai ser o Flash. Não sei por que razão. Mas é o carro-chefe do filme, né? O filme é Batman vs Superman. Né? Nesse caso, mas eu estou dizendo até no caso de da Liga da Justiça. Ah, sim, sim, né? sim. Então assim, eles vão fazer uma chicletada para valorizar determinados heróis, enquanto outros vão ser jogados de escanteios. Porque eu tenho certeza que a gente vai ver o Flash tomando uma rasteira porque alguém vai colocar um bastão na frente dele Isso na hora é o que ele pior, estiver né? correndo. Isso cara. é o pior, velho. Você vê isso direto, em todos os lugares. O Flash correndo de um lado pro outro, de repente alguém para um pausa assim na frente e tu pensa e cai. Mas realmente isso não tem como acontecer, né? Antes do cara começar o movimento dele, o Flash já visualizou aquilo ali, ele já tá vendo o que o cara tá fazendo, é só ele dar um passinho pro lado e sair, cara. Né? Dentro da velocidade dele, realmente não funcionaria dessa forma. E mesmo que funcionasse, o Flash ele tá numa velocidade tão grande e numa vibração tão grande, cara, que ele passa direto. Sim. Né? Então não tem porquê esse tipo de coisa, mas garanto que vocês vão ver esse tipo de chicletada no cinema. Inclusive, falando de animação, cara, se a gente for perceber, vocês vão ver esse tipo de chicletada. Tem uma das animações que são feitas pela DC, se não me engano é o Son of Atlantis, que conta a história do Aquaman, né? E aí vem o irmão dele pra Terra, e na hora que eles vêm pra Terra, travam uma batalha ali, o Flash ele é parado exatamente dessa forma, né? O irmão do Aquaman, eu não vou lembrar, desculpa, eu não lembro o nome dele agora, né? Ele para um bastãozinho no chão e o Flash tropeça e cai. Então assim... Não dá, né? É difícil. É meio forçado. Bom, e como eu falei, agora em março estreia o filme do Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Com certeza estaremos lá assistindo. E com certeza vamos gravar um vídeo falando pra vocês o que a gente achou do filme, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, claro, a gente vai falar tudo. E é só vocês continuarem ligados que daqui a pouco tem vídeo novo pra vocês. Bom, então quem gostou, curte, compartilha, comenta aí pra gente, se inscreve no canal e é isso aí. Aquele abraço, tudo de bom. Até a próxima.